Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu vim falar aqui uma passagem que é super interessante que eu vi hoje. Eu falei, não, o devocional da Ana eu vou fazer desse aqui que eu achei muito da hora. Aí, tá lá em Atos, capítulo 16. Atos, então, é lá pra frente. Ó, sei que tem dificuldade de achar o versículo, lá Atos tá lá pro final, tá? Ó, já passou já. É antes de Romanos e depois de Mateus, depois de Lucas, depois de João. Ó, tá. Paulo é chamado para Macedônia e viajando por toda a região da Anfíria e da Galácia, Paulo e seus companheiros lá na Europa, companheiros de ministério, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província de Assinha. Tá, então aqui essa parte aqui. Eu só quero ler uma parte específica para não me perder no raciocínio, mas ele tá só falando sobre os lugares onde ele teve que passar. Então, a conversão de Lídia e sua casa. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e na colônia romana. Na cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos do rio para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentámos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos enviou entemente a Deus chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiraria. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permaneci em minha casa, e assim nos convenceu. Então, se você observar bem, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Isso daqui é importante, tá? Se você for voltar lá no Antigo Testamento, na parte lá em Gênesis, o Êxodo, quando Moisés vai tentar falar sobre o faraó, Deus fala, chega uma hora que Deus mesmo endurece o coração do faraó. E Deus tem poder para fazer isso, ele tem poder para, tipo, lógico, a gente tem o nosso livre-arbítrio, nada tira, mas também Deus ele pode fazer a gente abrir a mente para escutar tal coisa ou para fechar para tal coisa, sabe? Se eu não me engano, Saul endureceu o coração. Não sei, eu sei que lá em Gênesis fala a mesma coisa e você pode ver que no Antigo Testamento não muda, né? Então, seja, é uma distância aqui de quase 2000 anos, porque aqui Jesus já tinha passado 5000 anos. Então, tipo, mesmo Deus lá de trás é o mesmo Deus de agora, então não mudou. Só que o que eu queria falar é Paulo liberta o jovem do demônio. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Ela insistiu em agir assim por vários dias e finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, repreendeu exclamando: ordeno-te em nome de Jesus Cristo, retira-te dela e ele naquele mesmo instante saiu. Tá. Imagina que você chega na cidade, imagine que eu, Matheus, chego na cidade e aqui em Rolante, e do nada eu começo a abrir a minha fábrica de... A minha fábrica não. Eu começo um negócio de empreendedorismo para formatação de computador e celular. Correto? Aí do nada chega uma pessoa que eu nunca vi na vida, que a gente não teve contato, a gente não teve amizade, que fala: cara, eu vou começar a fazer propaganda de graça pra você. Eu vou divulgar pra você pra todo mundo, tá? E sabe o que isso me lembrou? Isso daqui, ó. Lembrou? Lembrou isso daqui, ó. Ó, não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. Tá na parte 1, no princípio 2, tá ligado? Cara, isso daqui foi algo que a hora que eu li isso daqui, eu relacionei hoje. Tipo, eu vi na oração da manhã, eu lembrei disso, né? Falei, cara, quantas vezes a gente fica tão preocupado com aquelas pessoas que
fica criticando a gente, fica. A gente gasta uma energia tremenda com as pessoas que criticam e tentam trabalhar contra nós. Porém, a gente esquece o outro lado da moeda. Sempre tem alguém que fica te elogiando. Nossa, seu cabelo tá lindo. Nossa, que roupa bonita que você pôs hoje. E nossa, e esse relógio aí, como é que tá? Caramba, trocou de celular, hein? Que legal. Ah, tipo, fica bajulando. Pô, eu vi lá o seu vídeo, ficou muito bom, hein? Caramba, tá. Trabalhou bem. E aí, você não tá pensando em fazer edição pra mim também, não? Cara, então, tipo, bajulação é quando a pessoa tem o elogio sincero e a bajulação. E dá pra discernir isso. O elogio sincero é quando você sabe que aquilo veio de dentro do coração da pessoa e ela fala aquilo do coração, sabe? Já a bajulação não é, quando a pessoa fica forçando. E você, no início talvez você não consiga entender, mas ao longo do tempo você entende. Então, qual é o problema aqui? Eu entro na cidade, daí a pessoa começa a divulgar meu serviço assim, de graça, sem eu não ter pedido, e começa a falar, nossa, Matheus, tal coisa. E daí, o problema aqui tá onde? Que é que a menina, ela tava falando uma verdade, né? A menina não, um demônio. Então, tipo assim, ó. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciai o caminho da salvação. Tá mentindo? Não, é verdade. Mas qual é o problema? Qual era a estratégia do inimigo aqui pra atrapalhar novamente os planos de Deus de espalhar o evangelho? Aquela menina, se você parar, ó, lá no capítulo 16, ó, isso é uma jovem que era escrava que estava tomando por espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores e por meio de adivinhações. Ou seja, aquela menina era escrava, não só espiritualmente, mas fisicamente também, e ela arrecadava dinheiro. O pessoal chegava nela para tentar saber o futuro, ela falava, pagava para os senhores e ela continuava sendo escrava. Ou seja, então o pessoal daquela região conhecia ela. Conhecia e sabia que ela fazia adivinhações sobre o futuro. Tal, tudo, eu vou casar, tal, eu vou ficar rico, vai dar certo tal coisa. Ficava perguntando pra ela e ela respondia. Ela não, demônio, né? Só que interessante, cara. Isso daqui me lembrou outra passagem lá em Samuel também, quando, 2 Samuel, eu acho, que Davi não, Saul, antes de ele ser retirado como rei, ele buscou o espírito de adivinhações para uma mulher, e isso daqui é pecado gravíssimo, adivinhação é pecado, tá ligado? Tipo, tá um dos pecados gravíssimos, fazer adivinhação e buscar adivinhação, é pecado gravíssimo. E Saul fez isso e sabia que era errado, mas mesmo assim prosseguiu. O que aconteceu? É muito interessante, velho, eu vou ter que pausar de novo, porque essa daqui é um negócio que é muito, muito massa. E lá no final eu vou explicar pra você como é que dá pra discernir. Pera aí. O Google aqui tá lá em 1 Samuel 28. Eu não lembro os versículos, mas eu lembro das histórias. E isso me fez lembrar também que a Bíblia, cara, toda vez que eu leio ela, é uma coisa nova, entendeu? Ela não é igual uma série que eu assisto uma vez e, tipo, eu esqueço. Não, toda vez que eu leio a Bíblia, velho, é um negócio novo. Saul consulta uma médium. Samuel, que era o profeta, já havia morrido há algum tempo, e todos os israelitas tinham prateado muito a morte dele e haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aquelas que consultavam o espírito. Então, Saul, ele mesmo expulsava esse pessoal que fazia adivinhação. Fica vendo. Isso daí que eu vou falar uma frase, eu não vou esquecer. Entre mentes, os filisteus se juntaram e viram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguiam seu acampamento em Giboa. Assim que Samuel observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu só uma palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procura uma mulher que seja médium e a fim de que fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou vestido de roupa diferente. Ó, o rei disfarçou pra ninguém ver ele. E cara, não adianta. Você pode disfarçar das pessoas, mas de Deus você não disfarça. E ao cair da noite foi com 2 dos seus servos falar com tal vidente, e disse: rogo-te que me revele o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe explicou: tu bem sabes que faz, Saul. Como exterminou a terra dos médios e adivinhos, por que armas uma cilada para que eu seja morto? Então Saul jurou-lhe por Ravé o nome do Senhor, ainda jurou, cara, pelo nome de Deus, declarando: tão certo como Ravé vive, nenhum mal te sucederá por causa dessa tua atitude para comigo.
questionando-lhe a mulher, pois bem a quem desejas que eu faça subir? Ela relegou, faça-me subir Samuel. Então assim a mulher viu Samuel e exclamou em alta voz e indagou a Saul: Por que me enganastes? Tu és Saul. Em seguida, o rei acalmou, afirmando: Não temas, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou-lhe: Observa o Elohim, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: Qual é a aparência dele? Ao que ele prontamente explicou: É como um homem idoso, vestido um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel. Ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Aí que tá. Samuel, ó, segundo pecado, idolatria. Samuel disse... Não sei se é idolatria, mas vamos ver. Por que me perturbaste fazendo-me subir, Saul, explicando? Estou profundamente angustiado por quanto os filisteus pelejam contra mim. E Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes o que me devo fazer. Então Samuel disse, por que me indagas sobre isso? Se o Senhor se afastou de ti e se tornou o teu inimigo. O Senhor te fez como havia revelado por seu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor fez isso hoje, pois não obedeceste a sua palavra e não encostaste as suas ordens de juízo e grande ira sobre os amalequitas, que era o povo que eles lutavam contra. E portanto o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, tomando de incontrolável pavor por causa das suas palavras de Samuel. Suas forças se esvaiaram de seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher se aproximou de Saul, constatou que ele estava absolutamente perturbado. Procurou acalmá-lo, dizendo, a tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora eu te suplico. Ouve também as palavras da tua serva. Deixa-me servir um pedaço de pão e come e recupera tuas forças para seguir teu caminho. Porém Saul não aceitou, alegando, não comereis, mas meus servos e as mulheres conseguiram convencê-lo. Ele atendeu. E levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha casa, um bezerro de engorda sem demora, e sem demora matou. Pegou também farinha, amassou seus pães. Então Saul e os que estavam com ele todos comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Pausa que eu tenho que... minha garganta tá coisada. Falando nisso, já bebeu água hoje, Ana Carolina? Tá. O comentário aqui, ele é um dos maiores que tem. Então, mas ele é muito interessante. Eu vou tentar achar aqui pra vocês, espera aí. Olha, se falou que gosta de devoção ao longo, então se prepara. Deus é claro em proibir que consultemos os mortos, devido ao avanço e amplitude de ecumenismo em algumas bíblias de estudo não comentam esse assunto. Ou seja, essa bíblia comenta, por isso que eu gosto dela, velho. Mas a verdade é que Deus abomina os consulta aos mortos e todas as formas de necromancia, pitonismo e mediunidade. Todas as pessoas que sentem alguma capacidade médium quando conhecem Jesus e se convertem ao Senhor, cessam e recebem de receber tais espíritos. Ou seja, aquela mulher lá que Paulo tirou, ela provavelmente se converteu. Saul havia determinado a exclusão, tá? De acordo com a Torá da lei. Contudo, parece que ele sabia onde podia achar uma mulher com dotes médiuns. Uma pessoa desesperada sempre encontra com alguém que tem um conhecimento místico que pode consultar astros ou mortos e dar jeito na situação. Entretanto, consultar mortos ou tomar parte em qualquer tipo de mandiga, feitiçaria é pecado grave, semelhante ao da idolatria e de rebeldia contra Deus. Samuel, considerando o segundo profeta de importância do Antigo Testamento depois de Moisés, ainda que fosse tecnicamente possível, jamais se permitiria cometer um pecado grotesco desse. É importante notar que o autor deste texto bíblico é testemunha ocular dos fatos e um dos servos de Saul que conhecia a necromante sugerida por ele próprio. Com frequência, os servos eram estrangeiros e pagãos. Tá. Certo? A própria Bíblia garante que não foi Samuel que respondeu a Saul mediante os seguintes argumentos. Primeiro, o gramatical. O verbo... Olha, nossa, a Bíblia de estudo é muito boa. Olha só, na gramática, hein, ô professora de português. Tipo assim, o verbo hebraico é completo e categórico. Deus parou de responder Saul e não mais voltaria a fazê-lo. Exegético. Deus não revelaria a Saul por meio de Urim ou Tumim, nem por sonhos ou profetas. Inspiracional. Samuel só falava que ouvia de Deus. Se Deus não fala com Saul, como Samuel revelaria mais alguma coisa de Deus a ele?
Nossa. Metafísico. Deus é uma pessoa viva e se relaciona somente com os seres vivos. Samuel morto não se atreveria a ir contra a doutrina que ele mesmo pregara. E o escatológico. Samuel, que sempre foi justo, pecaria gravemente se, tendo estado no seio de Abraão, ou seja, depois que entrou no paraíso, desobedeceste a Ravé do Ravé. Doutrina e profético. Consultar espíritos é um ato terminamente proibido por Deus. Se o espírito pudesse profetizar então sua palavra, deveria vir de Deus e, portanto, cumprir-se com exatidão. E pias são profecias, transmitida pela PID não resiste ao menor julgamento. Só que vai ter um comentário muito interessante agora. Olha só, esse comentário eu quero que você preste atenção. Esse daqui eu guardei pra vida, velho. Eu comento isso direto com o pessoal quando a gente fala de Bíblia. São todas ambíguas e imprecisas, justamente com as dos oráculos sibilinos e defícuos. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, no sentido sibilino, sugerindo que seria suplicando. Saul, na verdade, se suicidou, ou seja, ele não foi entregue. Lá mais pra frente vai mostrar como ele morreu. Se eu não me engano, a cabeça dele foi até colocada assim, ó. Cortada e colocada desse jeito. Ó. Saul não foi entregue na mão dos filisteus, já anulou a Filistia, ele se suicidou. Não morreram todos os filhos de Saul, como ensinou a sua profecia. Sobreviveram pelo menos 3 filhos. Tampouco Saul morreu no dia seguinte, como indica o estilo do ambíguo, do falso Samuel interpretado pela Pitonisa. Saul morreu cerca de 18 dias depois da profecia. Da falsa profecia, né? Sendo assim, quem respondeu a Saul? Aí que tá, mano. A parte mais da hora é aqui. A Bíblia diz que foram espíritos maus. Daí ela dá vários exemplos de textos. Inclusive, sabe qual texto? Sabe qual texto? O texto que eu acabei de ler, velho. Nossa! Pum! Lá em Atos 16, velho. Na moral, mano. Cara, é muito louco isso. Mano, eu não tava nem planejando ler 1 Samuel pra você. E aqui tá se confirmando, tá ligado? São anjos maus. A escritura nos permite entender que cada um de nós tem pelo menos 2 anjos que nos acompanham sempre. Um bom que anota todas as nossas atitudes numa espécie de diário relatório e depois da nossa morte apresenta diante de Deus. E um anjo mau, que após a nossa morte assume a nossa identidade e se faz passar por nossas pessoas através de seus médiuns. É por isso que Paulo nos adverte sobre essa luta que temos contra as forças virtuais do mal. É exatamente por esse motivo que Deus proíbe qualquer consulta aos mortos e espíritos desencarnados, pois são espíritos mentirosos, não são nossos entes queridos, mas espíritos maus fazendo passar por eles, mediante todo o conhecimento que deles coletaram durante a vida. Sem explicação, velho. Isso daqui é muito top. Tá ligado? Porque eu gosto de... Mano, eu gosto de estudar a Bíblia por causa disso, velho. É muito interessante. Demais, velho. Você é louco, mano. Aí, velho, agora eu vou falar como dá pra fazer discernir, né? Mas deixa eu lembrar, eu ia falar um negócio que eu esqueci. Eu esqueci. Eu não sei nem se eu falei, mas deixa eu falar. Não deve ser importante. Se for importante, eu vou lembrar. Se for importante, Deus me ajuda a lembrar aqui, por favor. Mas, lá em 1 João 4, vou dar a dica pra gente saber como saber para evitar esses demônios, para não cair em falsas profecias. Então, tem o capítulo 4, né? Alerta contra os falsos profetas. Tá bom. Pera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, já lembra? Já consegui, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliam com cuidado se o espírito procede de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus da seguinte forma. Não está escrito da seguinte forma, tá? É o que eu tô falando. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus nem provém de Deus, ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós só de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos e por isso falam como que pertence ao mundo, e o mundo não os compreende. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Absolute Cinema. Eu não tenho nem mais o que falar, velho. Eu vou editar esse vídeo, mandar pra você
Esse daqui merece editar, velho, porque tá muito top, na moral. Ó, beijo pra você, ó. Na moral, esse daqui eu gostei pra caramba disso daí, esse assunto.